Um coração que ora fervorosamente. Que te direi, filho meu? Que te direi, ó filho dos meus votos? Provérbios 31, verso 2. Anseie pelo nada, e você o alcançará sempre. Esta afirmação me caía como uma luva antes de eu encontrar direção na palavra de Deus. Até determinado momento, eu não fazia nada em casa para instruir minhas filhas, mas depois de encontrar a orientação divina, passei a agir a todo vapor. Levei a sério minha descoberta feita recentemente acerca da determinação de Deus para pregar, e logo, como família, estávamos nos concentrando na palavra de Deus, incutindo-a em nossos corações. Escolhemos versículos para memorizar juntos. Catherine e Courtney começaram a fazer seus próprios momentos a sós com Deus. Além das devocionais familiares, e todos nós apreciamos muito as maravilhosas histórias da Bíblia que compartilhamos várias vezes durante o dia. Foi emocionante centrar nosso lar e nossas conversas em Deus. Mas minha caneta marca-texto de tinta cor-de-rosa fez outra parada, desta vez em Provérbios 31, verso 2. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Estas eram palavras de uma mãe, portanto, deveriam conter uma mensagem para mim, mas não podia imaginar o que seria. O que você acha que significa este versículo? No final, este versículo provou ser o aspecto mais desafiador de minha tarefa com Deus, e o desafio continua até hoje. Bem, revirei os livros de Jim e fiz algumas viagens à biblioteca do seminário até começar a entender a verdade escondida neste versículo e a mensagem que teve para mim como mãe. Finalmente, vi que ele apresenta mais duas paixões que resumem meu compromisso de mãe. Primeiro, esse versículo me fala que eu sou designada por Deus para orar por meus filhos. Paixão pela oração. Provérbios 31, verso 2, revela o cuidado de uma mãe pelo bem-estar de seu filho. Ele é o filho de seus votos, o que significa um filho que pediu a Deus em oração e o dedicou a ele, como Ana fez com Samuel, 1 Samuel 1. Filho dos meus votos, também sugere que seu filho era objeto de seus votos e orações diárias. Um filho de muitas orações. Como observou um comentarista, dedicação e instrução maternas inclui a base da instrução religiosa, a solene dedicação de seus filhos ao serviço de Deus e a repetida e a mais sincera oração a seu favor. Seu filho não é só sua descendência, ele é o filho dos seus votos, pela qual ela tem gasto sua mais ardente devoção. Quão adorável é a imagem de uma mãe que pensa, ama, age, fala e ora com um coração grande e apaixonado. Em seu amor, ela pede a Deus por um filho, dedica aquele filho a Deus e então lhe ensina os caminhos do Senhor, os quais foram discutidos por nós no capítulo anterior. Mas a paixão desta mãe por Deus e por educar seu filho nos caminhos do Senhor não para com sua mera instrução. Ela também fala com Deus em nome do filho. Os desejos de seu coração de mãe vão mais fundo e mais alto que ensinar e treinar o básico. Ela é uma mãe que ora, que se esforça muito para desenvolver um caminho íntegro com seu Deus, de forma que possa orar efetivamente por seu filho. Como uma mulher segundo o coração de Deus, ela é vigilante acerca de seus próprios passos com Deus, tratando todo e qualquer pecado em sua própria vida. Voltamos à nossa primeira prioridade, para estar preparada para entrar na santa presença de Deus e interceder por seu filho amado. Deixe-me compartilhar
como comecei a viver diariamente e por toda a vida o compromisso de andar com Deus e orar a Ele. Como mãe cristã e como você, tenho certeza, eu queria desesperadamente que minhas filhas aceitassem o Salvador que amo. Minha mais elevada aspiração era que Catherine e Courtney se convertessem, mas isso era algo que eu não poderia fazer acontecer. Só Deus pode fazer isso. Assim, não tinha a quem recorrer, a não ser a Deus, com este desejo sincero para minhas meninas. Cada manhã ao acordar, eu sabia que estaria pedindo a Deus, durante meu tempo de oração, que Ele tocasse os corações de minhas filhas e os abrisse para Jesus. Eu também sabia que a palavra de Deus diz: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Salmo 66, verso 18. Eu não queria que meus pecados e faltas impedissem Deus de ouvir minhas súplicas por minhas filhas. Nenhum pecado valia seu prazer momentâneo quando comparado à salvação eterna de minhas filhas. Eu queria algo muito maior que o breve prazer que vem com falar o que vem à mente, que vem com ódio, escolhendo não me submeter aos planos de meu marido para nossa família, e a multidão de outros pecados que poderiam fazer com que eu me sentisse bem por um instante. Eu queria 2 almas para Deus. O destino eterno de minhas filhas estava em jogo. É assim o pensamento da Santa Mãe de Provérbios 31, verso 2. Quando ela fala de seu filho como filho dos meus votos, e assim é o pensamento que você e eu precisamos ter em relação aos nossos filhos. Devemos nos comprometer a manter uma vida santa, pois a alma de cada filho, está envolvida. Esforcemo-nos alegremente para seguir um caminho íntegro, uma vida íntegra, de forma que possamos orar efetivamente por nossos filhos. Outra coisa que eu queria para cada uma de minhas filhas era um marido cristão. Novamente, por eu não poder fazer isso acontecer, mais uma vez me dirigi a Deus com um pedido ardente. Exatamente assim. Afinal de contas, meu papel era ser uma mãe que se empenhasse em caminhar com Deus, uma mãe que orasse fervorosamente para que suas filhas conhecessem a Deus, o seguissem e fossem abençoadas com maridos cristãos. Tenho certeza de que as seguintes afirmações são óbvias, mas de qualquer forma eu as repetirei. Primeiro, eu não orei por Catherine e Courtney todos os dias, mas meu profundo desejo pelo seu desenvolvimento espiritual estava lá, diariamente, e ainda está. Eu carreguei minhas filhas comigo, no coração, todos os minutos de cada dia, e ainda o faço, junto com seus maridos, e farei com seus filhos que virão. Segundo, eu nunca passei um dia sem pecar, mas, por causa de Catherine e Courtney e de meus desejos para que elas andassem com Deus, me esforcei e ainda tento andar de maneira íntegra, de acordo com o padrão de Deus, e não com o padrão do mundo ou com o meu próprio padrão. Levei a sério e ainda o faço os mandamentos de Deus para me afastar de comportamentos pecaminosos e me aproximar dos que agradam ao Senhor e reflitam Cristo. Todos esses esforços me preparam para orar ao lado de minhas filhas. Mas, apesar de ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus e os seus caminhos, veremos isto depois. Orar é tudo que você e eu podemos fazer. Sim, mas como? Como uma mulher segundo o coração de Deus desenvolve um amor pela oração e o compromisso de orar por seus filhos? Como você e eu podemos nos orientar para cumprir a tarefa de orar por nossos filhos e filhas? Aprendendo com mães e avós dedicadas à oração. Exemplos reais de vida podem encorajá-la e servir de modelo para que você desempenhe o seu papel de mãe que ora.
Logo após a conversão de Billy Graham, sua mãe separou um tempo diário para orar somente por Billy e pela chamada que ela acreditava que ele teria. Ela orou continuamente, sem faltar um dia, por 7 anos, até que Billy estivesse a caminho de se tornar um pregador e um evangelista. Então, ela passou a basear suas orações em 2 Timóteo 2, verso 15, pedindo que aquilo que lhe pregasse tivesse a aprovação de Deus. Leroy Ames, da equipe de Os Navegantes, teve um amigo cuja mãe orava por ele durante 1 hora por dia, desde que ele nasceu. Jane Hendricks, esposa de Howard Hendricks, professor do Seminário Teológico de Dallas, passou por uma estação do ano em intensa oração por um de seus filhos. Durante a recente adolescência, seu filho passou pelo que Jane chama de um período de blackout. Ficou apático, mal-humorado e deprimido, comunicando-se apenas com respostas monossilábicas. Este foi um dos períodos mais traumáticos de minha vida, admite Jane. Ele estava tão longe de Deus e de nós que eu sentia como se o diabo, em pessoa, estivesse querendo pegar meu filho. Orei como nunca havia orado antes. Eu estava presente em um retiro de mulheres, onde a senhora Hendricks compartilhou que durante o semestre em que essa situação continuava, ela voltou diante de Deus deixar de comer à tarde. Enquanto jejuava, ela orou por seu filho durante 1 hora, até que Deus o quebrantou. O Dr. James Dobson e sua esposa jejuam e oram por seus filhos 1 dia por semana. A mãe de R. Ironside, pastor fundador da igreja Moody Memorial em Chicago, nunca deixou de orar pela salvação dele. Ao longo de sua vida, R. recordaria o conteúdo das súplicas de sua mãe diante de Deus. Ó Pai, salva o meu menino cedo, impede-o de desejar outra coisa que não seja o viver para Ti. Ó Pai, faze-o desejar ser esbofeteado, sofrer vergonha ou qualquer outra coisa por causa de Jesus. A filha de Bob Pierce, fundador da Visão Mundial, disse de seus avós: durante os 2 anos que se seguiram a partida de Grammy para o lar celestial, Deus tomou também o vovô e a vovó Pierce para estar com ele. Os 3 tinham sido guerreiros de oração em prol de meus pais, através de várias crises, sustentando o ministério e geralmente providenciando uma corrente de oração. É significante notar que uma vez que aqueles que oraram silenciaram, tudo se tornou pior. Que modelo você vai começar a seguir esta semana? Peça a Deus a visão divina para seus filhos. Ler sobre as Santas Mães na Bíblia e tudo o que seus filhos realizaram para Deus pode dar-lhe uma ideia da visão divina para seus filhos. Uma das mães escolhidas por Deus foi Ana, cujo filho Samuel começou seu ministério bem jovem e mais tarde conduziu o povo de Deus como profeta e sacerdote. 1 Samuel 3, verso 1. A encantadora e humilde Isabel, Lucas 1, verso 60, ajudou a nutrir no jovem coração de seu filho o amor por Deus. E mais tarde, o seu ministério, como João Batista, moveu a paixão das pessoas, pregando e preparando o caminho do Senhor Jesus. Lucas 3, verso 4. E nunca falharemos seguindo Maria, a jovem mulher que achou graça diante de Deus. Lucas 1, verso 30. E foi abençoada entre as mulheres. Versículo 28. Para ensinar, treinar e amar seu Filho, o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Paixão pelo preparo espiritual. Tão importante quanto orar por nossos filhos, pela sua salvação e para que tenham cônjuges cristãos, é não pararmos de orar por eles. Devemos também construir uma vida dedicada a Deus
e ensinar nossos filhos a seguir os caminhos do Senhor. Muitas vezes, a mulher começa bem. Ela se casa, quer um bebê, ora por um bebê, tem um bebê e passa pela cerimônia na igreja em que dedica o bebê a Deus. Entretanto, algo acontece. O bebê se torna uma razão para ela não ir à igreja. Nancy, uma jovem mãe em minha igreja, procurou-me com um típico dilema. Toda vez que ela levava seu bebê para o berçário da igreja, ele ficava resfriado. Ela sabia que o bebê precisava estar na igreja. Ela precisava estar na igreja e a família precisava estar louvando, reunida nos domingos. Então, queria saber o que poderia fazer. Enquanto conversávamos, ela propôs uma solução. Levaria o bebê para o culto e se sentaria na última fila. Se ou quando o bebê ficasse inquieto, Nancy sairia para o saguão, de onde poderia ouvir a mensagem por meio do sistema de som. Se o bebê não se acalmasse, ela andaria ao redor do pátio com o bebê no carrinho. Nancy ficou muito aliviada, pois a família inteira poderia ir à igreja junta outra vez. Outra mãe, casada com um de nossos pastores, se sentava no vestíbulo de nossa igreja, apesar de seus 3 filhos, um bebê e crianças em idade de aprender a andar. Cada um deles passava incontáveis horas de prazer no domingo de manhã, engateando, subindo e descendo os degraus dos escritórios da igreja, enquanto Heidi ouvia os sermões pelo sistema de som. Essas crianças nunca souberam o que é não estar na igreja nos domingos pela manhã. Isto não é uma conferência com regras sobre ir à igreja, mas posso dizer que assistir fielmente aos cultos infunde um importante hábito na vida de nossos filhos e algo em seus corações que nada mais poderia lhes dar. Nossa decisão de levar nossas crianças à igreja comunica-lhes, desde o nascimento, a importância da adoração e da comunhão na congregação. Hebreus 10, verso 25. E esta decisão colhe dividendos incontáveis. Para começar, seus filhos nunca conhecerão outra opção para o domingo. Outra razão para levar seus pequenos e grandes à igreja é a escola dominical. Os professores não só ensinam fielmente a verdade de Deus, mas também reforçam na igreja o que você está fazendo e ensinando a seus filhos em casa. Essas classes repetem e fortalecem suas mensagens sobre valores, conduta, caráter, amizades, alvos e salvação por meio de Cristo. Mensagens relevantes pelas importantes decisões que as crianças tomam enquanto crescem. Finalmente, se você dedicou suas crianças a Deus em seu coração e orações ou em uma cerimônia oficial na igreja, a escola dominical é um instrumento prático de vivenciar esse compromisso. Mas não é fácil chegar lá, eu sei. Na maioria das famílias, a esposa e mãe, isto é, você e eu, é a chave para se levar a família à igreja nos domingos pela manhã. E o que podemos fazer para levar nossa família à igreja com mais prazer e menos desgosto? Em primeiro lugar, fale sobre a igreja com entusiasmo durante toda a semana. Deixe que seus filhos vejam que você espera pelo dia do Senhor. Inicie os preparativos para o domingo, no sábado. Prepare as roupas dominicais para a manhã seguinte. Certifique-se de que os banhos foram tomados e os cabelos foram lavados na noite anterior e comece a preparar o café da manhã e o almoço de domingo. Mais uma coisa, dormir cedo no sábado faz a manhã de domingo acontecer mais serenamente. Outra forma de ensinar nossos filhos no caminho de Deus é levá-los, independente de suas idades, à igreja para o máximo e não o mínimo de comprometimento com o povo de Deus e suas atividades. Aos domingos pela manhã, assista tanto ao culto quanto à escola dominical e não perca o culto da noite.
Nas noites de quarta-feira, normalmente as igrejas têm algo para crianças, adolescentes e mocidade, e talvez atividades até para todas as idades. Manter os filhos envolvidos é vital para ensiná-los a conhecer e servir a Deus. Isolada, cada oportunidade em si pode parecer que não oferece muito, mas, somados, esses frequentes e regulares comprometimentos com a palavra de Deus e com o seu povo durante toda a vida dão um testemunho poderoso sobre nossas prioridades e sobre aquela pessoa a quem servimos. Levar nossos filhos à igreja, para mais que uma visita de rotina de domingo, embora isso possa ser a maior realização, é uma parte essencial do treinamento deles em santidade. Quando nossas 2 filhas estavam crescendo, constantemente, nós lhes lembrávamos que suas prioridades eram, primeiro, a família, segundo, a igreja e terceiro, a escola. Sempre que havia um evento na escola, nós lhes dizíamos: parece legal e talvez vocês possam ir, mas se uma oportunidade especial para nossa família surgir, ou se uma atividade da igreja conflitar com esse acontecimento na escola, faremos outra coisa em lugar daquilo. Claro, nós as estimulávamos a que levassem seus amigos da escola às atividades da igreja, mas Jim e eu aplicamos o bom, melhor, ótimo às atividades familiares, colocando a família em primeiro lugar, levando-as à igreja. E é claro, isto significava literalmente levar. Que mãe não está constantemente levando os filhos à escola, a esportes como basquetebol, futebol, natação, ginástica, ao balé e aos passeios para compras e casas de amigos, só para citar os lugares mais comuns. Acrescentei a tudo isso levar as meninas à igreja, às atividades do grupo da mocidade e às casas de outras famílias da igreja, e isto era fantástico. Nas noites de sexta-feira, Jim e eu levávamos as meninas à pista de patinação para uma noite de atividades com o grupo da igreja, e íamos para a cama com o despertador ajustado para nos acordar à meia-noite para buscá-las. Ou, quando o grupo da mocidade tinha uma atividade na igreja durante toda a noite, ajustávamos o despertador para 6h30 da manhã, num sábado, para buscá-las às 7h, quando teriam acabado suas atividades ali. Definitivamente eram sacrifícios. Certamente, para nós teria sido mais fácil se as meninas ficassem em casa, mas os resultados finais, atividades saudáveis, segurança, diversão, exposição à palavra de Deus, conhecimento de líderes de mocidade, crentes e jovens cristãos, ouvir o Evangelho e conhecer a Cristo, excediam em muito as inconveniências. Resposta do coração. Você e eu nunca saberemos, deste lado do céu, tudo que nossas orações realizam em favor de nossos filhos. Verdadeiramente, a oração eficaz e ardente de uma mãe íntegra vale muito para Deus. Tiago 5, verso 16. É tarefa de Deus trabalhar nos corações de nossos filhos, mas é nossa tarefa fazer dos padrões de Deus os nossos padrões e então caminhar por eles. Você pode pensar em alguma área de sua vida que não se encaixe nos critérios de Deus? Mais uma vez, este é o assunto deste livro: tornar-se uma mulher segundo o coração de Deus. Eu espero e oro por mim também por você, que nós demos valor à palavra de Deus, à sua sabedoria e os seus caminhos, de forma que possamos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça, pelo bem de nossos filhos. Hebreus 4, verso 16. A Bíblia também nos diz para nos examinarmos a nós mesmas, e você e eu precisamos fazer isto frequentemente. Em primeiro lugar, para vivermos uma vida que agrade a Deus, e em segundo lugar,
para encontrarmos nossa paixão pelo ensino divino. Para esse tipo de ensino, são necessários tempo e dedicação, e às vezes a paixão necessária se acaba. Você já se comprometeu a levar seus filhos à igreja para que eles possam descobrir a verdade, não importando o que isso custa a você? E você já se comprometeu a levá-los à máxima revelação de Deus, sua verdade e seu povo, independente do sacrifício que você precise fazer? Você pode olhar adiante e prever o impacto que podem exercer em seus filhos as decisões diárias que você toma para ensinar-lhes a santidade? Nunca é tarde para entregar a Deus qualquer área de fraqueza em seu coração ou em seu papel de mãe. Tudo começa com você e seu coração segundo Deus. Mas ainda bem que esse processo não para aí. Deus é o seu parceiro, desejoso e capaz para criar seus filhos, para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo.